Samantha Nance, conhecida por todos como Shelley, sempre foi uma criança brincalhona e criativa. Ela era a filha mais nova de 3 filhos e era muito próxima de seus pais, Sam e Cynthia. Sua paixão pela arte começou desde a infância e, devido aos seus esforços, ela ganhou uma bolsa de estudos para fazer um curso no Instituto de Arte do Dallas, chegando a inclusive ficar em 4º lugar em um concurso nacional de artes. Após concluir o ensino médio, ela foi aceita na faculdade e passou a morar num apartamento fora do campus da Universidade Estadual do Texas, com sua colega de quarto, Ashley Oliveira. As duas se conheceram no início do ano letivo e se tornaram muito amigas, apesar de não frequentarem os mesmos lugares ou as mesmas aulas na faculdade. No início da manhã do dia 10 de setembro de 2009, uma quinta-feira, Sam e Cynthia mandaram mensagens para as 3 filhas. 2 delas responderam, menos Shelley. Acreditando que a jovem estaria ocupada com os afazeres acadêmicos, eles não se preocuparam, mas por volta das 2 da tarde, ela ainda não tinha respondido às mensagens e ligações dos pais. Eles acharam isso muito estranho e resolveram ligar para a direção da faculdade, que falou que ela não tinha ido para a aula naquele dia. Mas em contato com um dos professores da jovem, ele disse que Shelley havia se queixado de uma gripe e que na última aula pediu para sair mais cedo, pois estava com muita dor de cabeça. Porém, a agonia dos pais só aumentou quando chegou a noite e eles ainda não tinham recebido notícias da filha. Então, na manhã seguinte, dia 11 de setembro, eles ligaram novamente para a faculdade e um dos professores de Shelley pediu para que sua colega de quarto fosse até o apartamento para ver se estava tudo bem. Quando Ashley chegou ao local, ela chamou pela amiga na porta do quarto dela, mas não obteve resposta. A jovem entrou, então viu Shelley deitada de bruços na cama. Inicialmente, ela pensou que a amiga ainda estivesse dormindo, mas quando pegou em seu braço, ela notou que estava frio. E ao acender a luz, ela se deu conta do que aconteceu ali. Havia sangue no local. Assustada, Ashley ligou rapidamente para a polícia. Com a chegada dos detetives, foi constatado que haviam mais de 40 perfurações no corpo de Shelley, causadas por um objeto pontiagudo com lâmina, que não foi encontrado no local. Não havia sinais de entrada forçada no apartamento e nada foi roubado. Com isso, a polícia passou a acreditar que o crime tenha sido cometido por alguém que conhecia a jovem e tinha acesso ao apartamento. Um funcionário da escola entrou em contato com a família de Shelley, dizendo que ela tinha sido encontrada e que eles precisavam conversar urgentemente, mas não disseram o que de fato tinha acontecido. Sam e Cynthia tiveram que dirigir várias horas pensando no que poderia ter acontecido com sua filha, e quando chegaram, tiveram a pior notícia de suas vidas. Durante as investigações, no primeiro momento, a polícia não entendeu porque Shelley não tinha sinais de luta e defesa. A cena do crime era obviamente muito violenta e o quarto estava muito bagunçado, mas tudo indicava que ela não tinha reagido ao seu agressor. A polícia acreditava que Shelley estaria dormindo quando foi atacada e mais tarde isso foi realmente confirmado. Havia uma pequena quantidade de sangue na pia do banheiro e na banheira, e os detetives teorizaram que o criminoso havia sido muito cuidadoso e tentou se limpar após o ataque. Os registros no computador de Shelley mostraram que ela o desligou às 6 da manhã de quinta-feira, e sua colega de quarto disse que naquele dia ela saiu para a faculdade por volta das 9 da manhã. Portanto, a hora aproximada do crime foi estimada entre as 9 e meio-dia do dia 10 de setembro de 2009. Durante a necrópsia, o médico legista encontrou algo estranho no corpo da jovem. Em seu braço havia um pedaço de um material azul desconhecido, que foi enviado para análise. A primeira pessoa de quem a polícia suspeitou foi Ashley, a amiga de quarto de Shelley, e a primeira a chegar na cena do crime. O fato do autor do crime ser alguém que supostamente tem livre acesso ao apartamento da vítima e ainda, depois de cometer o crime, foi se limpar no banheiro do quarto sem medo de ser pego, como se soubesse exatamente a rotina do lugar, fez com que os detetives virassem a sua atenção para ela. Ashley foi submetida a um intenso e exaustivo interrogatório. Os detetives tinham certeza que se ela fosse realmente a autora do crime, logo ela entraria em contradição e eles a pegariam. No entanto, ela não entrou em contradição nenhuma vez e acrescentou que ela não tinha motivos para tirar a vida de sua amiga. Ashley foi questionada de como ela poderia ter dormido na noite de quinta-feira, quando o crime já tinha acontecido, e não ter percebido nada de estranho.
Ashley argumentou que, apesar de morarem no mesmo apartamento, cada uma tinha o seu quarto e era comum elas não se verem por um dia ou dois, já que tinham cursos e cronogramas diferentes. A jovem acabou sendo descartada como suspeita, mas deu uma informação importante para os detetives. Ela disse que Shelley tinha um namorado, um estudante de 21 anos chamado Nathan Schuck. De acordo com ela, Shelley e Nathan estavam namorando há cerca de 2 meses, e os dois gostavam de jogar videogame e assistir filmes juntos no apartamento, mas quem os visse na rua não acreditavam que eles seriam um casal, já que eles não costumavam demonstrar afeto em público. A mãe de Shelley disse que apenas algumas semanas antes do crime, sua filha mencionou que queria terminar com Nathan, mas não entrou em detalhes a respeito do motivo. Com essas novas informações, a polícia agora tinha um possível motivo e um suspeito forte para o caso. Nathan foi levado para interrogatório e a polícia o questionou o que ele sabia sobre o crime. O rapaz falou apenas que sabia que a sua namorada havia sido encontrada sem vida em sua cama. A polícia então perguntou a Nathan aonde ele estava na quinta-feira, dia do crime. Ele disse que a sua mãe o deixou na faculdade às 9 da manhã, onde ele ficou até às 3 da tarde. Um dos policiais pediu para que ele fosse examinado e foram encontrados arranhões em seu peito, mas Nathan alegou que ele mesmo tinha se ferido com as unhas devido a uma coceira. Mesmo sob forte pressão dos detetives, Nathan manteve a sua inocência e concordou em dar as suas digitais e amostras de sangue. Ele também permitiu que a polícia revistasse o seu apartamento. No banheiro do quarto de Nathan, os detetives encontraram uma caixa de facas vazia e um saco de plástico do tipo Ziploc, que tinha uma substância vermelha dentro. Ao ser confrontado com essas evidências, Nathan disse que nada daquilo pertencia e até acusou a polícia de plantar essas coisas para incriminá-lo, e depois disse que só continuaria cooperando na presença do seu advogado. Mas a polícia já tinha recolhido o que foi encontrado na casa dele e levaram para análise, e os resultados mostraram que a substância se tratava do sangue de Shelley Nance. No dia seguinte, a polícia chamou Nathan novamente à delegacia para ser interrogado mais uma vez. O jovem foi, mas levou seu advogado consigo para não ter problemas. Novamente, ele alegou que na manhã do crime ele estava com sua mãe, que os dois foram a uma lanchonete muito movimentada para tomar café e depois ela o deixou na faculdade. Os detetives ficaram muito confusos quando esse álibi de Nathan foi confirmado por várias testemunhas e câmeras de segurança. Se ele de fato não era o responsável pelo crime, por que todas aquelas evidências comprometedoras estavam no banheiro do seu quarto? Os detetives perguntaram para Nathan se havia alguém que gostaria de prejudicá-lo, alguém que teria fácil acesso ao seu apartamento. Nathan pensou por algum tempo e logo veio uma pessoa em sua mente, uma pessoa que dizia ser seu amigo e que gostava muito dele. Essa pessoa se trata de Daniel William, um jovem de 26 anos. Nathan e Daniel dividiam o mesmo apartamento, algo comum entre estudantes de faculdade, já que assim os custos com aluguel são rachados entre eles. Nathan disse aos detetives que Daniel tinha acesso ao seu banheiro e falou que ele era um rapaz muito estranho. Segundo Nathan, Daniel era controlador e ciumento em relação ao seu namoro com Shelley. Nathan acreditava que o seu colega de quarto fosse apaixonado por ele, pois inúmeras vezes, quando fazia um favor, Daniel dizia: "Estou fazendo isso porque amo você." Vários amigos de Shelley e Nathan confirmaram que sempre desconfiaram do relacionamento de Nathan e Daniel. Havia inclusive um boato no campus da faculdade de que os dois rapazes fossem muito mais do que apenas colegas de quarto. De acordo com amigos próximos da vítima, ela sabia que Daniel não gostava dela e por conta disso, ela agia de forma grosseira com ele. Para se ter uma ideia, se Shelley convidasse Nathan para algum evento, festa ou algo do tipo e não chamasse Daniel, ele ficava bastante irritado e às vezes aparecia de surpresa nesses lugares só para atrapalhar. A colega de quarto de Shelley acredita que esse seria um dos motivos para que a amiga quisesse se afastar de Nathan. Com todas essas novas informações, a polícia decidiu chamar Daniel para ser interrogado, já que agora ele era o principal suspeito do crime. Os detetives perguntaram a Daniel onde ele estava no dia do crime, e ele disse que tinha ido ao Walmart comprar sabonete e tintura de cabelo. O departamento de polícia então solicitou ao Walmart as imagens das câmeras de segurança daquele dia, e Daniel é visto andando pelo estabelecimento às 10h12 da manhã, onde realmente compra um sabonete, tintura de cabelo e luvas de látex azuis. Essas luvas de látex tinham um material muito parecido com o que foi encontrado no braço de Shelley.
Uma amostra do mesmo tipo de luvas comprada por Daniel foi testada e comparada com a que foi encontrada em Shelley, e o resultado foi positivo. Era o mesmo material. A polícia também descobriu que no dia do crime, Daniel tinha enviado várias mensagens de texto para Shelley. Ao todo, foram 13 mensagens, entre as 10h30 e as 10h37 da manhã. Ao saber que Daniel estava sendo interrogado, Ashley foi até a delegacia e disse à polícia que havia emprestado seu carro recentemente a Daniel e que junto às chaves do seu carro estavam as chaves do seu apartamento em que dividia com a vítima. Segundo Ashley, Daniel já havia pedido o carro dela emprestado várias vezes, mas ela sempre negou, pois mesmo sabendo que ele fosse um aluno da mesma faculdade que ela, eles não eram amigos e mal se conheciam. Porém, como sempre via o rapaz junto com Shelley e Nathan, ela resolveu emprestar, acreditando que nada de ruim fosse acontecer. Ainda de acordo com ela, Daniel devolveu o carro meia hora depois de pegá-lo. A polícia acreditava que foi nesse dia que Daniel fez uma cópia das chaves do apartamento da vítima, o que explicaria a falta de sinais de arrombamento. Para os detetives, não restavam mais dúvidas. Daniel era o responsável pelo crime. Ele foi preso e acusado 2 meses depois, e o seu julgamento teve início em novembro de 2011. A polícia e a promotoria descobriram que Daniel já tinha um histórico de violência, e que inclusive ele havia ameaçado alguém antes com uma arma branca. Ele negou as acusações e colocou toda a culpa em Nathan, o acusando de querer incriminá-lo para se livrar dele. Mas não adiantou, haviam muitas provas contra ele. Daniel William foi condenado à prisão perpétua, tendo a possibilidade de solicitar liberdade condicional após cumprir 30 anos de sua pena. Até hoje, Daniel mantém sua inocência e diz que foi vítima de uma armação. Após o crime, a família de Shelley criou o Instituto Shelley Nance, e todos os anos eles dão uma bolsa de estudos universitária na Faculdade do Texas, onde Shelley frequentou. A bolsa é destinada para estudantes que desejam se formar em artes. Após o julgamento, os pais de Shelley deram uma entrevista na qual disseram: "Esperamos que Daniel não seja posto em liberdade condicional, porque ele provou com todas as suas forças que é um indivíduo violento e que não merece viver em sociedade." Ninguém tem certeza se Daniel inventou todo o relacionamento com um amigo em sua cabeça ou se Nathan também estava interessado em Daniel. Mas independente disso, Shelley era uma jovem talentosa e que foi levada cedo demais deste mundo e por um motivo banal.